Você já sentiu como se algo ruim fosse acontecer, mas simplesmente não aconteceu, como se um perigo real tivesse sido interrompido no invisível, sem você nem saber? Nesta manhã, eu preciso te contar uma verdade que vai acalmar o teu coração. Enquanto você dormia, Deus estava em pé. Sim, em pé por você. E o que era para acontecer naquela madrugada, Deus impediu. Tem gente que acordou hoje cansada sem saber o motivo. O corpo dormiu, mas a alma estava em guerra. O espírito sentiu que alguma coisa lá fora queria romper as barreiras da proteção. E eu quero te dizer, minhas filhas, meus filhos, foi o Senhor quem colocou um escudo ao redor da tua casa. E se você está ouvindo essa oração agora, é porque o livramento não foi pequeno. Foi um livramento invisível, mas profundo. Salmo 91, 5, 6 diz: Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem peste que se propaga nas trevas, nem mortandade que assola ao meio-dia. E isso não é poesia, isso é realidade espiritual. A palavra nos alerta: existem setas, existem terrores, existem pragas, mas também existe um escudo sobrenatural. E ele estava sobre você. Talvez você ache que a noite foi comum. Talvez você pense que o dia está começando como qualquer outro. Mas o céu está dizendo: filho, filha, você não viu o que eu vi, você não ouviu o que eu ouvi, mas eu ouvi e eu impedi. Hoje, enquanto prepara o seu café, enquanto separa as roupas do trabalho, enquanto se ajeita no transporte público com o fone no ouvido, Deus está te fazendo lembrar: você só está aí porque eu lutei por você. Você vai entender isso melhor no final dessa oração. Mas guarde isso agora. Deus ficou entre você e o mal. Deus ficou no meio daquilo que você não viu. E o que era para ter acontecido foi cancelado. E esse cancelamento não foi humano. Foi divino. Foi o Senhor dos Exércitos dizendo: na casa dela não, no caminho dele não. Hoje, esse mal não toca nos meus filhos. E agora eu te peço, se essa palavra já tocou seu coração de alguma forma, fique comigo até o final. Porque ao final desta oração, eu vou liberar sobre sua vida uma promessa que é como um selo, a bênção sacerdotal de Deus sobre o teu dia, tua casa e teus filhos. E você vai entender por que a noite foi silenciosa, mas o céu estava em guerra. Deus não apenas vê tudo, Ele age antes que você perceba. E nesta madrugada, enquanto seus olhos estavam fechados, os olhos de Deus permaneceram abertos. Reis 6,17 diz: E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Você imagina isso? Você dormindo e ao redor da tua casa, anjos em posição de batalha, espadas erguidas, portas celestiais fechadas para o inimigo e ordens claras do céu. Nesta casa não entra. Minhas filhas, meus filhos, essa oração que você está ouvindo agora não é comum. E talvez até alguém diga: mas esse salmo eu já conheço. Ou até pense: essa palavra eu já ouvi. Mas hoje, Deus decidiu te mostrar o que estava oculto. A revelação de hoje não é a mesma de ontem. Porque o livramento de hoje não é o mesmo. O ataque era novo, mas o livramento foi maior. O Espírito me mostra como se houvesse sido preparado um acidente, uma palavra de maldição, um surto emocional em alguém perto de você.
um plano de assalto, um desvio, uma cilada. Mas Deus ficou entre você e aquilo e impediu antes que o mal sequer chegasse. Êxodo 14:14 declara: o Senhor lutará por vós e vós vos calareis. E nessa madrugada foi assim: você calada, Deus lutando, você sem saber, Deus impedindo, você em paz, Deus em guerra. Há coisas que você nunca vai saber nesta vida, mas no céu existem registros de guerras vencidas por sua causa. E essa manhã está sendo marcada, porque Deus está revelando que você sobreviveu ao que não viu. E agora eu preciso te dizer que talvez só você vai entender. Filho, filha, te acusaram enquanto você dormia, mencionaram seu nome em conversas sujas, disseram: vamos ver até onde ela aguenta. Mas eu, o Senhor, calei as línguas e virei o cenário antes que a injustiça tocasse em ti. O teu nome foi guardado, a tua casa foi blindada. O livramento não foi sorte, foi intervenção divina. Fique até o fim dessa oração. Nos próximos minutos, eu vou te conduzir a uma oração que quebra o ciclo de medo e ativa a confiança sobrenatural em Deus. E no final, como te prometi, vou liberar sobre você a bênção de Números 6, 24, 26, com autoridade, com fé e como um selo de proteção renovado. Pai, nesta manhã eu oro com fé. Eu oro como quem sabe que não foi poupado por acaso, como quem reconhece que, se os meus pés tocaram o chão hoje, é porque a tua mão me guardou à noite. Senhor, obrigado por ter impedido aquilo que eu não vi, aquilo que eu nem saberia enfrentar, aquilo que estava escondido nas trevas, mas a tua luz chegou primeiro. Hoje, Pai, eu coloco diante de ti a minha casa. Coloco os cômodos, as portas, as janelas, as pessoas que moram comigo, os que eu amo e até os que se afastaram. Cobre a todos com o teu manto de livramento, Senhor. Guarda os meus filhos quando eu não estiver por perto. Guarda a mente deles de más influências, de palavras perversas, de amizades que parecem boas, mas escondem armadilhas. Salmo 34:7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então eu oro, Pai, que os teus anjos estejam ao redor da minha casa como muralha. Se alguém tentar lançar palavras contra mim, que elas voltem vazias. Se houver armadilhas no caminho, que sejam vistas antes que eu pise. Eu oro agora, Senhor, por quem tem medo da madrugada, por quem acorda no meio da noite com taquicardia, com angústia, com aquela sensação de que algo ruim está por acontecer. Pai, toca nessa alma, restaura a paz. Apaga a lembrança das noites mal dormidas e dos pesadelos recorrentes. Coloca descanso onde o medo criou alertas falsos. Eu oro também por quem chora sem motivo aparente, por quem sente como se tivesse escapado por pouco de algo e carrega uma inquietação silenciosa no peito. Senhor, confirma no coração dessa pessoa que tu estavas lá e que enquanto ela dormia, o Senhor lutava por ela. Pai, eu oro por todos os que saíram de casa hoje. Estão nas ruas, no transporte público, no trânsito pesado, nas repartições, nas escolas, nos hospitais. Cobre com tua mão, Senhor. Livra dos acidentes, livra dos olhares perversos, livra dos convites perigosos, livra do inesperado que tenta sabotar um dia de paz. Isaías 41:10 declara: não temas, porque eu sou contigo.
Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eu recebo essa palavra nesta manhã. Minhas filhas, meus filhos, recebam também. Não temam, não se desesperem. A mão que te sustentou durante a madrugada não vai te soltar agora. Você chegou até aqui nesta oração e isso não é coincidência. Essa é a resposta que o seu espírito precisava. E tem mais. Nos próximos minutos eu vou orar por coisas que só o Espírito Santo conhece no seu íntimo. Fique até o final, porque a última parte desta oração carrega a bênção que selará a sua semana. Mas antes, levante a sua mão agora. Se puder, apenas como um ato de fé, e diga comigo: Senhor, obrigado por estar comigo no invisível. Obrigado por impedir o que eu nunca saberei. E obrigado por continuar comigo hoje. Eu recebo o teu livramento e escolho confiar. Amém. Deus impede coisas que a gente nem imagina. E às vezes a gente reclama. Fica chateado com uma resposta que não veio, com uma porta que não abriu, com uma mensagem que não chegou, com alguém que se afastou sem explicação. Mas o céu já tinha decidido, isso não vai te fazer bem. Tem gente que não imagina, mas o livramento mais forte da noite passada não foi contra um ladrão, não foi contra uma bala perdida, não foi contra um acidente, foi contra um erro emocional. Uma escolha que parecia inofensiva, um clique, uma conversa no direct, um pensamento que estava prestes a virar atitude, e o Espírito Santo soprou no seu coração: não, isso não. Provérbios 16:9 diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E foi isso que Deus fez. Dirigiu seus passos sem alarde, sem barulho, sem aviso, apenas impediu. Minhas filhas, meus filhos, o Senhor conhece até os caminhos onde os nossos pés ainda não pisaram. Ele vê o perigo antes da curva. Ele sonda intenções antes que virem ação. E hoje, Ele quer que você entenda. Foi livramento. Foi proteção, foi amor. Você lembra daquela pessoa que apareceu de repente, que parecia simpática, interessada, espiritual até, mas algo te fez recuar? Foi Deus. Você lembra daquele trabalho que parecia perfeito, mas no último minuto foi cancelado? Foi Deus. Você lembra daquele encontro que não aconteceu, daquela viagem que foi adiada, daquele sonho que parecia certo, mas desmoronou? Foi Deus, impedindo aquilo. Tem livramentos que só vamos entender com o tempo, e outros nunca entenderemos completamente. Mas Deus vai continuar dizendo: filha, aquilo que eu impedi, você não precisa saber. Basta confiar. Filho, eu te reconheço. Eu sei onde isso ia te levar. Então preferi parar antes que você se ferisse. Isaías 55:8-9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Pai, obrigado por cada não que eu não entendi. Obrigado pelas portas que o Senhor fechou, pelas mensagens que não foram respondidas, pelos convites que desapareceram, pelas conexões que o Senhor desconectou. Mesmo que tenha doído, hoje eu entendo, foi livramento. Pai, eu oro agora pelas decisões que essa pessoa precisa tomar hoje.
pelo sim e pelo não que ela terá que dizer, pelos encontros e conversas que acontecerão. Que a tua voz seja mais alta que as emoções, que o teu sim prevaleça e que o teu não seja respeitado com paz. Livra, Senhor, do impulso, livra da ansiedade que gera decisões apressadas, livra do emocional ferido que atrai laços perigosos, livra da carência disfarçada de amor, livra do engano. Se você está aqui até agora, é porque essa palavra é para você, e eu quero que você escute com atenção o que eu vou dizer no próximo bloco. Deus não apenas te livrou, Ele está transformando esse livramento em algo maior. Fique comigo até o fim, a bênção está próxima, e ela virá sobre a sua casa. Filho, filha, Deus não apenas te protegeu, Ele está transformando esse livramento em testemunho. Tem coisas que Deus impediu e que agora Ele vai usar como plataforma para te levantar. Tem pessoas que riram da tua queda evitada, mas em breve verão tua exaltação confirmada. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o livramento da madrugada faz parte desse todas as coisas. O livramento é o início do realinhamento de Deus com o propósito que Ele tem para a sua vida. Você não sabe ainda, mas esse mal que foi impedido abrirá espaço para coisas novas, para amizades novas, para conexões limpas, para caminhos de paz. E sabe por quê? Porque Deus não livra só por misericórdia, Ele livra também por propósito. Vocês não foram esquecidos, vocês foram escolhidos. Deus não te deixou de lado, Ele te preservou, Ele não te isolou, Ele te protegeu de ambientes que não suportariam o que Ele vai fazer em você. E agora, Ele começa a reverter a dor em destino, a perda em plataforma, o silêncio da noite em resposta pela manhã. Pai, Tu me livrou de algo que eu não entendi, mas agora eu te peço, me mostra o que fazer com esse livramento. Abre os meus olhos para enxergar o que vem depois. Não me deixa paralisado pela dúvida. Me conduz em sabedoria. Coloca no meu caminho as pessoas certas, os sinais certos, as respostas que vêm da tua parte. Isaías 30:21 diz: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Pai, que essa voz seja clara nos próximos dias, que eu não confunda conselhos humanos com direção divina, que eu não me precipite, que eu aprenda com o que o Senhor impediu. Você está vivendo um tempo novo, mesmo que tudo pareça igual por fora, mesmo que a luta continue, mesmo que ninguém tenha te dito nada diferente, o céu já está em movimento. E Deus está te preparando para algo além do que você pediu. Meus filhos, minhas filhas, ouçam, você não perdeu tempo, você ganhou o livramento, você não ficou para trás, você foi escondido em Deus. E agora Ele começa a te mostrar o porquê. Aquieta teu coração, o melhor dele ainda não foi revelado. E nos próximos dias, você vai perceber que até o que doeu estava alinhado com a vontade de Deus. Agora, permaneça comigo até o fim. No próximo e último bloco, eu vou declarar a bênção do Senhor sobre sua vida, sua casa e sua jornada. É mais do que uma oração final. É um selo divino sobre tudo que Deus impediu. Acompanhe até a última palavra.
porque esse será o momento em que Deus sela o que te revelou hoje. Agora que chegamos ao fim desta oração, eu me coloco diante de ti com um coração rendido e grato. Grato por cada livramento invisível, por cada caminho oculto que o Senhor desviou, por cada noite em que teu silêncio era, na verdade, grito de proteção. Deus, tu és o Deus que livra sem precisar ser visto. Tu és o Deus que entra em ambientes espirituais onde os meus olhos não podem enxergar. Tu és o Deus que luta por mim enquanto eu descanso. Tu és o Deus que se levanta quando eu me deito. E hoje, Senhor, eu te peço, sela com tua bênção tudo aquilo que tu impediu. Não permita que eu volte atrás por carência. Não permita que eu reabra portas que o Senhor fechou por amor. Me ensina a confiar até no que eu não compreendo. Me ensina a te adorar, mesmo quando tu apenas me protege e não me explica. E agora, meus filhos, minhas filhas, eu quero declarar sobre vocês aquilo que Moisés ouviu do próprio Deus e que atravessa séculos até chegar nesta manhã. Números 6, 24, 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que essa bênção invada seu lar. Que essa paz te acompanhe no caminho. Que a mão que te livrou à noite continue estendida sobre o seu dia. E que onde quer que você vá, os livramentos invisíveis de Deus se tornem testemunhos visíveis. Lembre-se, o que Deus impediu, você não precisa entender, só precisa confiar. E se essa oração falou com você, se ela encontrou um lugar no seu coração, não aguarde só para você. Mande ela para alguém que você ama. Deixe o Espírito Santo usar você também, porque talvez essa pessoa esteja prestes a se desviar de um caminho e a sua atitude seja a resposta de livramento que ela nem sabe que precisa. E se você quiser continuar nessa jornada com a gente, com orações como essa, com revelações que tocam a alma e transformam o dia, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações. Esse é o nosso altar digital. Um lugar onde Deus fala, age e permanece. E se você já está conosco, eu declaro, a bênção do Senhor repousará sobre sua casa. Enquanto você dormia, Deus estava lá. Enquanto você sonhava, Ele lutava. Enquanto você descansava, Deus ficou.